Olá, amados e queridos do Pai, bom dia. Domingo, cheio da unção, do óleo, que ele seja derramado sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos falar dentro do livro de 2 Samuel 23:20. Vamos falar sobre Benaia, filho de Joaida. Ele era um guerreiro valente de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Ele matou 2 poderosos guerreiros de Moabe e também desceu numa cova no dia de neve e matou um leão. Hoje eu estava meditando nessa palavra e eu falei, não, eu quero ministrar sobre ela. Mas não tem muita coisa, mas o que tem é essencial para que nós possamos aprender um pouco com esse homem, com esse valente, esse guerreiro, um homem de fé, um homem que não deixou se abater pelo medo. E a gente entende que Benaia, ele não fala muito na Bíblia sobre ele, não descreve muito. A Bíblia ela não dedica um livro inteiro sobre Benaia. Ele aparece discretamente em poucos versículos. Eu vou estar citando para vocês, mas eu achei interessante. E a história de Benaia, ela causa um impacto muito profundo, porque ele é citado como um dos valentes de Davi. Mas o que se diz sobre ele é um tipo de coisa que nos obriga a parar para refletir. Por isso que eu queria trazer isso aqui para vocês. Quem é Benaia? Benaia, a Bíblia diz que ele é um homem que desce numa cova num dia frio, escorregadio, sem chance de fugir para enfrentar um leão. E a palavra diz que Benaia ele não esperou o perigo subir. Ele desceu e não esperou o verão. Foi no inverno mesmo. Ele não tinha vantagens, mas tinha coragem. Ele não tinha proteção, mas tinha propósito. Então, a Bíblia me fazia muito refletir sobre ele, porque ele era filho de Joaida, sacerdote e um homem de influência. Um dos 30 valentes de Davi. Um que mais tarde foi promovido a comandante de guarda. Em 1 Reis, capítulo 1, versos 38, fala sobre ele novamente. Ele serviu com fidelidade tanto a Davi quanto a Salomão, porque foi ele quem executou ordens super difíceis lá no início do reinado de Salomão, provando a sua lealdade em 1 Reis, capítulo 2, versos 25 e 46. Eu não vou ler, porque senão vai se estender muito, porque eu quero falar um pouquinho sobre ele. E o que mais tocou o meu coração para trazer aqui no culto hoje, pela manhã para vocês, que Benaia foi um tipo de pessoa que não só sobreviveu às guerras, ele se destacou nela. Ele não ficou assim conhecido pelos discursos, mas pelos feitos que ele fez. E a Bíblia ela descreve ele pouquíssimo, mas descreve ele como um homem de ação em tempos de crise. E Benaia, ele desceu a cova, ele escolheu enfrentar aquilo que podia matar ali aquele leão. Hoje eu quero descrever os nossos leões como traumas, dívidas, vícios, relacionamentos quebrados, medo do fracasso, não fugir dos problemas, é o primeiro passo para a superação. Então, Deus ele não só deu o espírito, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Eu escrevi isso, gente, uma época da minha vida, acho que quase 5 vezes por dia, para que eu viesse ter isso na minha vida. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. E Deus nos ensina para a gente não esperar o clima ideal para agir. A história de Benaia nos ensina que um dia de neve ele enfrentou o leão
Isso nos lembra que os momentos perfeitos nunca vai chegar. Tem gente esperando a vida melhorar para agir. E quando a ação é justamente o que pode se transformar a sua vida. Quem observa o vento, como diz Eclesiastes 11:4, né? Quem observa o vento nunca semeará. Eu tava meditando nessa palavra de Benaia e vendo o quanto ele foi leal, o quanto ele foi guerreiro, o quanto ele enfrentou um guerreiro com uma lança usando um cajado. Né? Ele enfrentou um guerreiro com uma lança, ele usou um cajado. Você pode até não ter tudo que você queria, mas Deus ele usa o que você tem hoje. Eu estava meditando na vida deste homem e eu vi o mover de Deus sobre a vida dele. Como que pode, né? Com um cajado, Moisés dividiu o mar. Com uma pedra, Davi derrubou Golias. Com fé, hein, gente? Então você pode até vencer qualquer gigante. E a coragem que nós precisamos ter para enfrentar o dia a dia é mudar o nosso destino. É mudar o destino que Deus preparou para nós. Sabe? É entender em alinhamento que o que Deus preparou para nós é um destino de glória. Eu entendo que depois de todas as vitórias, Benaia não foi esquecido. Ele foi promovido a comandante da guarda do rei. Ele executou as tarefas da extrema confiança de Salomão. De caçador de leão a líder de elite. Queridos, Deus nos ensina sobre a história deste homem, queridos e amados. Você não chegou até aqui hoje, você não chegou até aqui, talvez com a sua alma sentida por alguma razão. Queridos, talvez você está ouvindo esse vídeo agora, está até sem saber o que fazer através das suas decisões. Mas Deus está dizendo que a sua alma precisa ouvir esse vídeo. A sua alma precisa ouvir este vídeo. Porque Deus está prestes a liberar sobre a tua vida, sobre a tua história, coisas que existem, mas você ainda não recebeu. Sabe, existem histórias na Bíblia que viraram histórias famosas, Davi e Golias, como aqui foi dito, Moisés, o Mar Vermelho, Daniel na cova dos leões. Mas Deus nos trouxe aqui para falar sobre essa história, uma história escondida, uma história que muita gente passa batido, mas que grita para quem tem ouvido de fé. Eu estava aqui, eu falei, Senhor, esse homem merece aplausos. Sabe, uma história que representa aqueles que não nasceram em palácios, mas que enfrentaram gigantes em silêncio. Remasto decai, decantere decai. Queridos, quantos estão no anonimato, precisando, aleluias, de serem vistos? Namastu decana she. E Deus está falando. Ei, eu estou te vendo. Sabe, queridos, a história de Benaia nos ensina que não precisa nascer em grandes palácios para ter nome, mas sim para ter coragem, fé e determinação. E quando eu falo sobre Benaia, que talvez você nunca nem tenha ouvido uma pregação sobre ela, talvez nunca nem tenha visto uma postagem, talvez em algum outro local sobre Benaia. O céu, ele conhece o nome daqueles, queridos, que descem na cova mesmo quando ninguém está olhando. Debasto decai. Então,
Quando a gente entende que Deus, ele tem algo sobre a nossa história, sobre a nossa vida, ele não mede esforços. Deus nos fez, nos conhece, queridos. Quando aqui a gente entende, esse homem desceu até a cova, no frio, uma pressão, um dia de neve na alma. E para piorar, tem um leão lá dentro. Quantos aqui têm enfrentado leões? Aleluias. E 2 Samuel 20, ele nos ensina que Benaia, ele desceu nessa cova, ele matou esse leão um dia de neve. Ei, espera aí. Não era um leão que tinha que cair na cova? Não era o problema que tinha que fugir de nós? Mas a Bíblia está dizendo que foi ele quem desceu. Ele decidiu, ele escolheu. Queridos, tem hora que a gente quer que Deus tire o leão da frente. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje, desce na cova, porque sou eu que te dou a vitória lá dentro. Abasto, decantere, decai. Amados, a desconstrução do medo nos ensina que a neve, o leão e a cova são coisas que nós devemos aprender hoje. 3 situações que eu vou trazer para você. Primeiro, a cova era um ambiente fechado sem saída. A neve, o clima desfavorável e escorregadio e gelado. O leão, o problema grande, feroz que ruge. Quem olha para isso com os olhos naturais, com certeza vai fugir. Quem olha com fé, desce. E quem está te chamando hoje, nesse momento, para você não fugir do confronto? Deus está te chamando hoje para que você venha enfrentar os problemas de frente. Tem gente aqui que está orando para Deus tirar a luta e Deus está dizendo, eu não vou tirar a luta. Eu vou te dar a unção para descer e vencer dentro dela. Arabastu decantere decai. Queridos, hoje o leão, ele não tem juba, mas ele ruge. O medo talvez pode te travar, o trauma que ninguém vê, a rejeição que ficou talvez lá na infância, o casamento que virou um campo de guerra, a crise financeira, talvez o cansaço na alma. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, alguém aqui, Deus está dizendo para alguém aqui, você não vai morrer na beira da cova. Você vai descer, você vai vencer e você vai subir mais forte. Rebasto decai. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Benaia não era famoso, não era o mais bonito, mas depois daquela cova, depois daquele leão, depois daquele dia de neve, ele foi promovido. Foi ele quem virou chefe da guarda do rei. E quando Davi partiu, Salomão chamou ele para cuidar do trono. Sabe o que isso significa? Quem vence as batalhas escondidas recebe honra pública. Deus está dizendo, tem gente que vai olhar para você e vai perguntar, como é que você chegou aí? Como é que você vai vencer? Uau! Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para você. Foi no dia de neve, foi naquela cova, foi naquele dia que eu enfrentei o leão. Então, queridos, hoje o Espírito Santo de Deus está te chamando para algo mais. Você não é mais uma pessoa que está no anonimato. Você é alguém. Você não é mais um só no meio da multidão. Você é Benaia na sua geração.
Deus está levantando gente anônima para grandes coisas. Gente que não quer palco. Gente que quer propósito. Gente que não quer likes. Quer presença. Gente que não quer se esconder. Da raço de cantere de cai. Debasto de canta. Mas gente que quer descer com fé. Porque sabe que o leão já está vencido. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus me inspira a te dizer: há leões caindo hoje aqui neste lugar. Cadeias estão sendo quebradas, corações estão sendo curados e futuros estão sendo ativados neste momento. Porque Deus está levantando Benaias neste tempo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque Ele pede para você descer na cova para que Ele possa te honrar. Aleluias, rebasto de canta. Então, irmãos, nós devemos entender o quê? Não é só sobre Benaia, é sobre você. Aqui, agora, nesse tempo, nessa geração. Você que pensou em desistir, você que achou que o frio da vida era o fim, você que pensou que Deus se esqueceu de você, mas hoje Deus está te dizendo: eu não esqueci o teu nome, eu vi você na cova, eu senti a tua neve, eu ouvi o teu grito calado, rabasto decai. A vida, queridos, é feita de dias de sol mesmo, mas a unção é forjada nos dias de neve. O poder não desce em festas. A unção não desce em meio às circunstâncias boas. Deus, Ele está dizendo para você descer em covas, em madrugadas, choradas, em momentos de dor. Porque você vai receber a unção. Deus está dizendo para você que tudo tem um preço, queridos. Você acha mesmo que está sendo provado, mas Deus está te punindo? Não. Você acha que Deus está provando você e você vai morar aí do jeito que está? Nessa provação? Não. Deus está te promovendo também. Sabe por quê? Porque você não foi levantado por homens. Que quem é levantado por homens cai. Quem depende de homens cai. Quem depende de elogios cai. Quem depende de likes cai. Você não é a medida da sua história passada. Você é resultado de um Deus que fez e que faz todas as coisas. Deixa eu te dizer algo profético para a tua história. Tem gente aqui que vai viver os próximos meses como Benaia. Tem gente que vai encarar coisas. Eu estou me arrepiando todinho em falar isso aqui para vocês. Tem gente que vai encarar coisas que pareciam maiores que você. Gente aqui que vai enfrentar o impossível. Tem gente aqui que vai dar o passo na neve e não vai escorregar. Tem gente aqui que vai sair da cova com cicatrizes, mas vai também com a sua vitória na mão. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te colocar como resposta para pessoas que ainda estão fugindo dos seus leões. Debasto decai. Então, você não será lembrado apenas pelas suas conquistas. Você será lembrado por aquilo que teve coragem de enfrentar enquanto ninguém mais teve. Ei, sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração? Você que está dizendo: mas eu sou fraco. Mas eu não tenho. Mas eu tenho falhas. Mas ninguém está me vendo. É exatamente por isso que Deus te escolheu. Deus não usa super-heróis, não, amado e amada de Deus. Deus usa corações quebrantados. Deus não está procurando perfeição. Deus está procurando disposição. O Senhor está levantando aqui profetas da cova, guerreiros da neve,
Matadores de leões, sim, isso mesmo. E se você acha que você não está sendo visto, se engana. Se você achava que a tua vida ia parar nesse vale, Deus manda te dizer nessa noite. Deus manda te dizer neste dia. Deus manda te dizer nessa tarde. Deus manda te dizer esta hora a qual Ele está falando contigo, porque eu não sei o horário que você está ouvindo essa pregação. Este culto maravilhoso. Não é um fim, é só o começo, porque você está prestes a viver o maior recomeço da sua vida. Benaia não voltou para casa do mesmo jeito, não. E você também não vai voltar, não. Porque Deus vai colocar honra. Deus vai colocar honra onde havia vergonha. Deus vai colocar a direção onde havia confusão. Deus vai colocar fogo onde havia cinzas. Deus está trabalhando aqui neste vídeo. Dessa cova, agora. Mate esse leão agora e assuma o lugar que Deus separou para você. Sabe por quê? Porque a unção de Benaia, ela está sobre você. A coragem de Davi está dentro de você. O poder do Espírito Santo está operando agora. Então não duvide, não recue, porque você está mais forte do que imagina. Porque Deus é com você. Então levante a sua cabeça, encha-se de fé e diga para você mesmo: eu vou descer na cova, eu vou vencer, eu vou voltar com o troféu na mão. Porque o céu não se impressiona, queridos, com aparência. Mas o céu se move por causa da tua fé. Só para a gente terminar aqui. Então, se você vive isso, se você quer sair daqui posicionado como Benaia, levante a sua mão agora. Abra a sua boca e diga com autoridade: eu recebo coragem do céu. Hoje, Deus está levantando os que estavam esquecidos, está promovendo os que estavam em silêncio, está ativando os guerreiros invisíveis, está ressuscitando ministérios, está restaurando vidas. E você é um deles. Então, Benaia, filho de Joiada, não foi um homem que buscou fama e holofortes, não. Ele não estava na linha de frente dos grandes eventos, mas ele foi um guerreiro que venceu batalhas que ninguém viu, mas Deus viu. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Queridos, Benaia, ele não era apenas um guerreiro de batalha. Benaia era alguém que tinha fé e ele praticava a sua fé. Amém? Eu quero encerrar aqui, dizer para você que tem enfrentado situações impossíveis. Talvez as suas ações tenham te tornado uma pessoa mais árdua com a vida ou com as coisas que você tem vivido. Eu quero dizer para você, assim como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, Ele também pode usar você. Então, se prepare para o extraordinário de Deus. Não baixe a sua cabeça. Mate um leão, sim. Desça na cova, sim. Coloque as madrugadas nos pés do Senhor, o que o Senhor tem determinado para a sua história. Queridos e amados do Pai, Deus tem o melhor para nós, mas muitas vezes estamos tão acostumados com as mesmices que nos acomodamos. Então, nesse dia, nessa manhã de domingo, não se esqueça, se você não fugir, o céu não vai fugir de você. Deus ainda honra quem desce na cova com fé. E o futuro pertence aos que estão com fé. Não aos que se escondem, mas aos que enfrentam. Não aos que esperam o clima melhorar, mas os que esperam se sentir pronto para a guerra, alinhado na vontade divina. Seja como Benaia, desça em frente e vença. Amém? Se esse vídeo tocou seu coração, toque o coração de outras pessoas, compartilhe, curta, comente,
para que mais pessoas possam ser edificadas nessa manhã de domingo. Amém? Deus abençoe sua vida.